bom dia! Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. Pra você, uma ótima segunda-feira. Hoje, segunda, dia 10 de setembro de 2018. Que esta semana seja uma semana de muitas realizações, muita alegria, muitas conquistas, muita força. E que Deus, o universo, esteja sempre ao seu lado, lhe protegendo e lhe fortalecendo, para que nós juntos possamos ter muita história para contar, não é? Bom, a gente começa a semana com a seguinte mensagem: o segredo para lidar com pessoas difíceis. Deixa, antes da nossa mensagem, convidar você para falar sobre o nosso trabalho de reprogramação mental, os nossos áudios de reprogramação mental. Eu tenho 3 áudios de reprogramação mental que foram criados estrategicamente para você reprogramar a sua mente. Tem o áudio de reprogramação mental para atingir metas, o áudio Desperte a Prosperidade Financeira e o áudio Fazendo as Pazes com a Criança Interior, que trabalha muito a questão de libertar traumas e situações mal resolvidas no passado. Até o final dessa semana, esses 3 áudios estão com super desconto. Para você adquirir, me manda um WhatsApp ou um e-mail, que eu te passo na hora o link para você fazer o pagamento e na mesma hora você recebe o link para você baixar o áudio. Você não precisa esperar para receber na sua casa. Você paga e na mesma hora você baixa o áudio e começa o seu processo terapêutico, ok? E na semana passada nós fizemos uma enquete com a seguinte pergunta: qual a área da sua vida que você gostaria que fosse de mudar com mais urgência? Financeira, saúde, profissional, espiritual? Então eu quero agradecer a você que participou e vamos então à resposta dessa enquete. Dos participantes, em primeiro lugar, a área mais votada, segundo os nossos amigos que participam das nossas mensagens, foi a área financeira, em primeiro lugar. Em segundo, foi a área de relacionamento. Muitas pessoas indecisas, que caminho tomar em relação a um relacionamento que não está dando certo, indecisões em tomar em ter firmeza, em ter confiança para seguir um novo rumo. Esse foi o segundo lugar. E terceiro foi problemas na área profissional. Então, primeiro a área financeira, segundo a área de relacionamento e terceiro a área profissional. Vamos então à nossa mensagem de hoje, para começar muito bem a semana. Vamos falar hoje sobre como lidar com pessoas difíceis. É um desafio muito grande. E essas pessoas, elas estão mais próximas do que nós podemos imaginar. Às vezes são pessoas que nós temos que conviver diariamente no nosso trabalho. São pessoas que nós temos que conviver dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. São pessoas que têm várias divergências. Às vezes a gente procura fazer de tudo para agradá-las, mas não consegue. E às vezes a pessoa tem mesmo um distúrbio de personalidade. Vamos analisar por esse lado o que a gente pode começar a compreender quando a gente fala em lidar com pessoas difíceis. Primeiro, algo que nós devemos tomar muito cuidado e ter como meta a partir de hoje em relação a esse assunto é nós deixarmos de rotular as pessoas pelo seu lado negativo. Tipo assim: fulano é muito arrogante, ciclano é muito ignorante, Beltrano é uma pessoa muito difícil. E se você experimentar uma ocorrência que acontece de forma muito habitual no nosso dia a dia, se por exemplo você está no trabalho, alguém chega para você e fala assim: você conhece o fulano? Não. Fala: pois é. Então ele vai chegar aqui na nossa sessão hoje. Toma cuidado que ele é muito falso. Então o que vai acontecer a partir daí? Quando essa pessoa rotulou que esse fulano que você ainda não conhece é falso, a sua mente vai
de uma forma muito concisa, focar em todos os comportamentos e ações daquela pessoa para provar, para ratificar que ela realmente possui as características que foram antecipadas por esse seu colega, no caso, a falsidade. Então, quando nós rotulamos as pessoas, poxa, o meu filho é muito ignorante, a minha esposa é muito arrogante, o nosso cérebro ele vai buscar por aquele rótulo que nós demos a ela. São comportamentos como se nós já tivéssemos definido antecipadamente aquele comportamento. E o que acontece é que muitas vezes nós, vamos supor, às vezes alguém que a gente não via há 1, 2 anos, e há 2 anos atrás nós tivemos uma experiência negativa com aquela pessoa. E nós carregamos aquele rótulo do nosso dia a dia, carregamos aquela, como se fosse uma ferida mesmo no nosso coração, de que aquela pessoa é arrogante, de que aquela pessoa é má pessoa, que aquela pessoa é falsa. E nós com isso, ao rotularmos as outras pessoas, nós deixamos de dar a oportunidade às outras pessoas de se modificarem, de serem pessoas melhores. Então, para lidar com pessoas difíceis, primeiro nós temos que nos acostumar a deixar de focar e de rotular as pessoas, essas pessoas mais difíceis. E geralmente, as nossas brigas são porque a gente quer defender o nosso ponto de vista. Não é? É simples assim. Se a gente analisar, a maioria das nossas brigas, discussões, é porque a gente tem um ponto de vista e esse ponto de vista não coincide com a mesma opinião que a outra pessoa. E se a gente parar para pensar, na maioria das vezes não vale a pena ficar brigando por isso. A gente deve sim nos fortalecer e lembrar sempre, preste muita atenção nisso, lembrar sempre, eu sempre comento isso nos áudios, que o mais forte é aquele que suporta a agressão. Não no sentido de se acovardar e de se deixar ser pisoteado, mas no sentido de interiorizar uma autodefesa e deixar que a outra pessoa tire as suas conclusões. E é claro que nós temos que sempre, perante agressões verbais ou discussões, nos colocar numa posição de autodefesa, impondo até um certo limite para que outras pessoas não venham a, como se diz popularmente, a bagunçar com a nossa cara. Mas é como disse Jesus: se alguém lhe bater na face direita, ofereça a esquerda. É no sentido de nós nos fortalecermos e lembrar sempre que somos mais fortes quando nós suportamos a agressão do que quando revidamos. Vamos ter como hábito, por exemplo, nos momentos difíceis em que somos tentados no trabalho ou em casa por pessoas difíceis, imaginar que a gente tem um escudo protetor à nossa volta. Se você é religioso, faça uma oração todas as vezes que você tiver contato com essa pessoa, uma mentalização, porque com isso você começa a criar um campo energético de autodefesa e você começa a ficar imune às energias negativas daquela pessoa. E tem pessoas que realmente chegam ao nosso convívio e destroem a nossa felicidade, a nossa alegria. Mas não vamos focar nisso nela não, vamos concentrar na gente. Vamos lutar pela nossa autodefesa e pedir sempre que o universo, que Deus olhe por essa pessoa. A gente vai ter com isso muito mais energia do que se nós rotularmos essa pessoa de pessoa muito difícil, de ignorante, de arrogante. E uma técnica que eu uso muito também, que ajuda, sabe naqueles momentos que você de repente briga e quando você vê, você já se descontrolou? Eu uso sempre a técnica do e se fosse a última vez? Você pode usar isso quando a pessoa for trabalhar, de repente ela te fala algo, te agride, te ofende, e você fala assim para você mesmo: se fosse a última vez que eu fosse vê-la, será que eu iria revidar? E a gente, com isso, a gente sempre tende a relevar. A gente passa a ser mais pacífico, porque na verdade a gente não sabe
quando vai ser a última vez que a gente vai ter a oportunidade de estar com aquela pessoa. Amanhã nós vamos falar sobre não fomos criados para ser mais ou menos. E aí, gostou da nossa mensagem de hoje? Então compartilha com seus amigos, nos seus grupos, você que está me ouvindo pelo YouTube, pelo Facebook. E lembrando que nós continuamos com atendimento online, terapia online, com ferramentas de auto-hipnose, PNL, coaching, para você que está precisando de ajuda. Me chame no meu WhatsApp 24 992 96 6342. Um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.